Bom dia, meu querido. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e de todos aqueles que habitam com você no seu lar. Vamos nesse dia, nesta manhã, falarmos a respeito de o terceiro tema dessa semana, que é exatamente o maior castigo. Nós já falamos sobre o maior erro que se deu no céu, a maior consequência que se deu no pecado de Adão e Eva, pois este atingiu toda a humanidade e não foi um ato só naquele momento, permanece e vai permanecer até a volta de Cristo. Então não tem nenhum erro que alguém comete na vida que seja tão grandioso quanto o ato de desobediência de Adão, pois ele realmente marcou toda a sociedade humana, incluindo a terra e os répteis, e as aves e todos os animais. Tá vendo? É muito desastroso quando a gente faz o erro que não deveria ser feito, ou comete o erro que não deveria ser cometido. No capítulo 6, eu falei que a sequência dessas mensagens, elas estão interligadas, preste atenção. Então agora eu vou mostrar para você, com consequência, eu disse que o pecado gera morte. Com consequência dos erros cometidos pelos filhos de Adão, a sociedade foi crescendo e cometeram muitos erros. Satanás aproveitou e trouxe todas as ideias e todos os pensamentos que ele passou a gerenciar a mente e o coração do homem, induzindo-os à prática de desobediências constantes, criando no coração do homem muitas formas de afrontar a Deus. Então diz a palavra no livro do Gênesis mesmo, capítulo 6, o verso 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Ou seja, Deus se entristeceu, que a palavra de Deus é clara, os atos humanos é que faz com que o coração de Deus se entristeça. Não é as obras que ele cria, não é o que ele faz. Tudo que ele faz é perfeito, mas os atos humanos é que conduz o coração de Deus a esse sentimento de pesar, de dor, de sofrimento, por ver que o ser humano, tomando essas decisões contrárias a todos os seus ensinamentos, leva-os a um ato contínuo de afronta à sua santidade. Diante disso, diz a palavra assim: então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Havia um homem na terra, um homem só. Olhe bem, Adão cometeu um pecado e trouxe a desgraça para toda a humanidade. Agora havia um homem justo que preservou a raça humana pela misericórdia de Deus, porque esse homem, mesmo vendo todos os seus semelhantes se corromperem, ele manteve-se temente a Deus, buscando a face do Senhor. Isso mexeu com o coração do Senhor, que compadeceu dele, preservou ele, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, dando assim continuidade à humanidade. Mas em compensação, aqui temos registrado o maior castigo que já foi posto sobre a humanidade até os dias atuais. Nunca houve outro castigo semelhante, pois o Senhor destruiu toda a vida que havia na terra, exceto essas 8 vidas, e os animais que ele pediu para que fossem colocados na arca para a preservação da vida também, animal, réptil e aves que foram colocados. Os peixes não entram nesse juízo, porque os peixes tinham acesso à água e o mundo foi coberto por água e todos morreram afogados. Nenhum castigo foi tão severo, tão brutal, tão violento quanto este. E o Senhor estava mostrando a sua insatisfação com a atitude de Satanás no céu, por ele ter seduzido o homem, por ter induzido o homem à prática do pecado e pelo homem ter se sujeitado a todas as instruções do maligno,
afetando assim todos os corações e afrontando diretamente a santidade de Deus. Com este gesto, o Senhor queria mostrar há ainda a possibilidade de recriarmos uma humanidade santificada. Porém, isso não aconteceu. Infelizmente, nós temos a forte tendência de sempre desobedecermos o que é certo. E temos da parte do mundo um atrativo muito grande pelo desejo ardente de satisfazermos a nossa carne, o que contraria a vontade de Deus. E a outra coisa, o nosso inimigo, que é o inimigo número 1 de Deus, não dá trégua. Constantemente ele está produzindo em nossa mente, em nosso coração, algo que realmente nos induz à desobediência a Deus. Como consequência disso tudo, querido, vivemos ainda sofrendo neste mundo de pecado. Isso não é nada agradável. O homem não aprende com correção. Há pouco tempo tivemos uma correção tremenda no Brasil. Quase 700 mortes com uma Covid. No entanto, a humanidade não aprendeu nada. Continua na prática do pecado do mesmo jeito. Coisas piores podem vir. Deus não tem prazer em destruir o homem no pecado. Ele quer que todos se arrependam e que todos sejam salvos. Então é hora de você parar e refletir sobre isso. Nós estamos no terceiro ato de erro que atinge toda a humanidade. E agora mostramos a consequência da desobediência. Então vamos, querido, orar e pedir a instrução de Deus, porque temos ainda mais 3 mensagens para esta semana nesse mesmo tema. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos oriente com teu Espírito e traga ao coração dos ouvintes, ó Deus, o desejo de estudar a tua palavra, para aprofundar mais nestas visões que estamos passando, para a glória e honra do teu nome e para a edificação deles, em nome do Senhor Jesus. Amém.